o comandante bateu na mesa e falou: "A senhora está batendo o martelo?" Eu falei: "Estou. Estou batendo o martelo porque eu vou buscar mais formação." Bom dia, boa tarde, boa noite. Bruno Martos aqui da Chave Mestra Podcast. E hoje teremos uma conversa sensacional com uma mulher que vai trazer uma história memorável. E não é à toa que ela faz parte do livro Histórias Memoráveis, lançado ontem aqui na editora Chave Mestra, em Alphaville, São Paulo. Com quem vou falar hoje? Janaína Soares. Seja bem-vinda, Janaína. Muito obrigada, Bruno. Um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Vai ser uma conversa maravilhosa. Eu já li o seu capítulo. Opa! Oriento que as pessoas que te conhecem e que não te conhecem também leia, porque é uma história fantástica. Conta pra mim um pouquinho do começo, lá de trás, da sua infância. Vamos falar um pouquinho lá do comecinho. Para eu começar, eu tenho que falar uai. Eu vou contar para você, uai. Porque eu sou mineira. Eu fui parida em Valadares, mas aí logo de bebê eu fui para o subúrbio do subúrbio de Belo Horizonte. Como é que é o subúrbio do subúrbio? É aquele que nem chega ao subúrbio e fica na beirada ali entre um lugar e outro. Fui criada ali numa família com bastantes dificuldades, mas uma família que sempre investiu muito em um bem maravilhoso, que é leitura. Então, a imagem que eu tenho dos meus pais juntos, a mamãe já não está mais aqui nesse planeta, está em outros, está aqui do meu lado, mas não está nesse planeta. Mas a imagem que eu tenho dos meus pais era dois pezinhos, assim, dois pares de pezinho no fundo da cama, porque eles estavam lá com os livros deles. E ali é quando começa toda a aventura, porque eu falo, lê para mim. E eles, peraí, aqui é nosso momento de leitura, você que te busques la vida, como a gente diz em espanhol. E aí é quando começo a ler. Com a Mônica, como a grande parte Turma da dos Mônica, brasileiros, claro, o olha. Maurício de Souza ele tem muita influência nisso. E começa aí, o nosso universo era a leitura. Então, sem móveis, com o básico na casa, mas a leitura é algo que sempre nos moveu. E daí não paro nunca, não sei quando a gente... Não tem como parar de ler na vida. E aí vem a revolução. A partir da leitura, a partir da consciência de que a gente viaja universos, mundos e vive pessoas e vive seres, é quando eu começo a entrar nesse universo que hoje é o universo da docência. Então, escola, ok, a gente tem 4 horas na escola, mas a gente tem o outro universo de leitura. Só as 4 horas de escola não dá certo, não é suficiente. Então, entrando nesse mundo, é justamente onde eu vou descobrindo o que eu gosto mais dessa área, daquela outra. E ali, com 15 anos, eu fiz um curso que não existe mais, acho que existe em poucos lugares do país, um curso técnico, sempre estudei na escola pública, que é o curso de magistério. Com 15 anos. Com 14 eu 14 para 15 entrei, anos. 14, com 15 anos eu já estava no segundo ano. E ali, nesse curso, a gente era era habilitado para dar aula para o primeira e quarta série do primeiro grau. Então, eram crianças dando aula para crianças. Mas vários desafios, mas eu me apaixonei. Falei, é isso aqui que eu quero ficar. E depois, quando eu lembro, por exemplo, de criança, eu falo, o que é que eu tinha de brinquedo? Eu não lembro de brinquedo. Muitos livros. Tinha brinquedo. Mas eu me lembro de um quadro pequeno. Eu me lembro que eu não sabia ler, como eu aprendi a ler com 4 anos e meio, então esse quadro, ele era pequeno, um quadro de giz. E o quadro de giz, ele ficou na minha vida. Agora a gente escreve com rotulador, mas o quadro fica ali. E é essa paixão que virou essa possibilidade na vida de trabalhar com a paixão. E, Janaína, eu li o seu capítulo aqui e eu fiquei impressionado quando eu vi professora desde os 15 anos. Yeah. E se a gente estivesse num talk show ao vivo com plateia, eu ia pedir agora a salva de palmas, porque eu acho que a profissão de professora, se não for a mais importante da história da humanidade, é uma das mais importantes, com certeza absoluta. E o fato de você ter entrado nisso desde muito cedo faz com que você consiga impactar muita gente. Quando a gente pensa, eu falava isso com alguém ontem,
nós precisamos entender o que é ser professor no Brasil. Então, e o Paulo Freire, ele fala para a gente assim, olha, professor não é o que é o que está sempre sendo. Quando a gente descobre que nessa profissão a gente aprende enquanto ensina, porque esse é o processo de aprendizado, tudo fica mais interessante. Do outro lado, a gente ainda precisa entender isso. Todas as profissões passam pela mão de um professor. O professor está ali permeando todos esses aspectos. E isso é o que deveria fazer com que a gente tivesse um pouquinho do que a gente tem em alguns países, assim, vários países, inclusive complicados de imigração. Eu já, na porta da imigração, onde começam a se perguntar várias coisas, quem é você? Eu sou a pessoa aleatória do raio-x do aeroporto, por exemplo, né? Mas quando começa a se perguntar, e você diz, não, eu sou professora, eu vim para cá conhecer a universidade, conhecer os meus colegas das academias, porque, claro, viajar para mim é um prazer, mas eu sempre dou um jeito de conhecer a escola, de conhecer a universidade. E aí as pessoas já param, as perguntas se diminuem automaticamente e a gente sempre tem essa reverência. Admiração. Essa Respeito, admiração. Quando alguém olha e fala, uau, você é professora. E a gente precisa disso aqui, a gente precisa que a gente entenda isso como quem ensina, como quem aprende, mas como quem está no processo de formação contínua. Tanto nosso como dos outros, né? E o aprendizado não para, né? Não, nunca. Depois que você pega o gosto Nunca. e entende, Nunca. é para sempre. Eu assisti... Nunca, porque é prazeroso também. Né? Crescer, aprender é prazeroso. Ontem foi o lançamento do livro. Se você que está aqui conhece Janaína e você que não conhece, sugiro que entre em contato com ela. Esse livro que foi lançado ontem, e eu assisti o depoimento seu, a sua palestra, e eu fiquei muito emocionado quando tu falou algumas coisas ali que são muito importantes. Como, por exemplo, o próprio título do seu capítulo, né? Envozear, dar voz. E o professor é muito disso, se ele souber aplicar. Fala um pouquinho para mim claro. desse seu entendimento no contexto do envozear, que eu achei isso fantástico. Pois é, o envozear, inclusive, a gente brinca porque eu fui procurar no Google, falei, gente, não tem, como não existe o verbo envozear? E eu sou da linguagem, eu sou professora formadora de professores de espanhol. Os meninos falam, professora de professor? Professora de professor. E eu fui descobrindo que eu mesma não sabia exatamente da voz. Além da voz que vem da herança do pai, né? Eu tenho um pai que tem esse vozeirão, eu tenho um filho que tem esse vozeirão, a gente vai passando assim pro pessoal como herança. Mas é a questão de uma voz interna. É a questão de uma voz onde a gente está sempre acostumado a receber não. Então, você que vive, a gente que é do subúrbio, a gente não é nem o menino da cidade que tem o acesso às novas tecnologias e nem é a pessoa da zona rural que tem o acesso à comida boa, ao leite de verdade. Eu fui conhecer leite de verdade e não sabia que ele era espumante quente com 12 anos de idade, que foi a primeira vez que eu fui para o interior. E a gente fica ali, no meio de uma coisa e outra. A gente não escolhe muito bem a nossa alimentação, porque é a que tem ali na vista, é a que está no Ceasa, é essa que está à vista. E a gente não sabe das nossas vozes, porque tudo não, isso aqui é muito chique, você não pode, não, isso não é para você. Não, não pode entrar aí, não. Então, o não, ele é sempre constante. Isso faz com que a gente não saiba que a gente tem voz, que a gente pode dizer, não o quê? Aqui eu posso sim. Então, esse processo de descobrir a minha própria voz é um envozear-me. E nesse papel de professor, a gente vai vendo, se tiver sensibilidade mínima, porque você tem na frente 35 pessoas, 40 pessoas. Nas universidades, nas faculdades, a gente trabalha com turmas de 80 pessoas. Então, você tem ali, podem ser só cabecinhas, mas podem ser pessoas. Então, depende da visão que você tem. Descobrindo que são pessoas, essas pessoas têm uma voz, que muitas vezes elas não são nem sequer ouvidas. Muitas vezes a gente nem consegue entender que tem essa voz. E eu demorei bastante para descobrir a minha voz, porque esse pensar, isso aqui não é para mim, isso aqui eu não posso, é um fato. Como mulher negra e como professora negra, porque a gente vai, no meu bairro são vários negros, tanto no subúrbio de Belo Horizonte quanto no subúrbio do Espírito Santo, onde eu me formei. Mas à medida que vai
crescendo o processo de educação, de nível escolaridade, vai embranquecendo. A gente vai contando e vai sendo os 3 ou 4. Eu trabalho num instituto muito grande de uma média de 300 pessoas e nós somos menos de 10. Isso é muito forte, porque você já também vai tendo sua voz acuada. Você precisa de mais força quando você está num ambiente branco para dizer, peraí, eu posso falar? Ou são só eles? Eles são a maioria. E não são a maioria do país. É muito doido isso. O que aconteceu? O país tem mais pessoas mestiças. Porque é a nossa riqueza também. Mas por que essas pessoas não têm voz? E quando a gente percebe que a gente tem voz, a gente vira imparável, né? Eu gostei muito desse título. Imparável. E aí, você está falando, eu estou pensando aqui, porque o livro fala Histórias Memoráveis, volume 4, como pessoas improváveis se tornaram imparáveis. E aí aqui no seu capítulo, eu até grifei na minha cópia aqui, uma frase que você escreveu, vou pegar como referência porque eu achei muito legal. Que você fala, aos 17 anos, passei no vestibular, muito jovem, aos 15 já dava aula, então essa mulher tem uma história fantástica, gente. E que você foi a primeira universitária do bairro. E aí tem um contexto aqui todo pra frente, que eu não vou contar, que as pessoas vão ler, mas baseado nisso, como é que você fala do improvável, que foi o que você trouxe agora? Pois é, tem algumas pessoas que quando eu falei do livro, elas falaram assim, mas improvável? Eu falei, é bravo, é feio, né, até. Porque você fala, poxa, improvável, quer dizer que... mas é por isso, é porque lá dentro a gente olha e fala, uai, e agora? Você entende e ouve das pessoas da sua comunidade, você ouve, se fizer ensino médio tá bom demais. Os empregos, inclusive é quase um crescimento. Fala, não, nossa, agora precisa do ensino médio, então vamos fazer. Agora as pessoas já precisam fazer faculdade. Hoje eu acho que é uma grande parte. Depois, principalmente das aberturas do governo Lula para as pessoas irem para a universidade, aí a gente começa a pensar, tem que fazer universidade. Abriu bastante, né? Muita gente começou a procurar. Mudou muito. Percebe-se que o conhecimento e a revolução, ela acontece pela educação. Sim. Então, quando as pessoas... Mas pensa e para. Precisa mais fazer só faculdade. Tem que fazer faculdade. Outros estão começando a pensar em pós-graduação. No meu bairro ainda não estão pensando em pós-graduação. Tá. Para o meu bairro ainda é muito difícil, ou para, inclusive, abrindo. Tanto o meu bairro em Belo Horizonte, o meu bairro no Espírito Santo, algumas comunidades das famílias ao redor e de alguns colegas. Era até muito difícil falar, eu estou fazendo letras. E aí eu lembro muito bem de algumas pessoas falando para a mamãe assim, nossa, ela vai pintar uns cartazes muito bonitos. Olha, de não saber efetivamente nem o que significa às vezes. Sim, principalmente porque não é o espaço, não é o dia a dia, é o lugar improvável. Como que você vai para aquele espaço, lá onde está a universidade? E a universidade não tem muros, é muito importante, principalmente nesse momento agora que eu tenho vivido, é um momento em que a minha função na universidade ela é de mostrar para as pessoas, olha, você está aí, não importa onde você esteja, onde você está, a universidade cabe você. E naquele momento não era assim, porque naquele momento, enquanto todo mundo estava celebrando passar na universidade, eu acho que um dia eu vou fazer uma festa de novata, de caloura de universidade, porque eu nunca fiz. Eu me lembro que eu fiquei tão nervosa quando a gente ouviu no jornal falado, era no rádio, falando os nomes, e aí foi chegando, era por colocação, e aí foi chegando e falaram o meu nome, e meu pai e minha mãe estavam do lado. Uau! E eu falei, deu tudo errado. Como assim? Enquanto todo mundo celebrava, eu chorava muito, porque eu estava criando um problema para casa, porque não tinha como que iam pagar a passagem? Como é que ia tirar cópia? Nem ia falar ali comprar livro, porque era uma família de 4 crianças. Então, naquele momento, a gente percebe assim, o que eu fiz aqui? Esse desafio foi muito longo. O passo seguinte é uma perna muito longa. Mas meu pai, eu me lembro que ele vai lembrar disso, ele jogou um balde de água em mim, literalmente, porque eu estava muito nervosa. Um balde de água na minha cabeça, falou, cara, nós vamos dar conta, vai dar conta.
E foi difícil, porque em vários momentos a gente precisa. Isso é muito importante a gente perceber assim, o processo de bolsas de pesquisa, bolsa de ensino, bolsa de extensão na universidade, porque eu não tive nada disso. O processo de cotas é muito importante porque eu não tive nada disso. Ah, conseguiu sozinha? Não. Existem hoje várias escaras, várias chibatadas e marcas nas cicatrizes, porque poderia ter sido mais suave. E a gente vai percebendo que em vários momentos a gente tem que escolher. Ou compra um pão de queijo, ou você paga passagem. Que lá não era passagem gratuita, a gente tinha que pagar uma porcentagem. Então essas escolhas, elas são muito fortes e são muito ruins, porque elas são pesadas. E elas podem ser mais leves, que é uma das questões que faz essa abertura da universidade, abertura para que as pessoas tenham motivação para estar na universidade. E aí, falando de universidade, eu sei que parte da sua história, a gente está falando aqui da universidade com 17, da formação de letras, mas foi muito longe. Fala um pouquinho sobre até onde você foi, porque eu sei que você tem uma história muito legal na Espanha. Eu adoro idiomas. E aí, naquela época, os dinossauros eles já tinham sido extintos. Mas a gente não tinha como encontrar as letras de canções, né? Porque não tinha, você fazia como? Então eu tentava transcrever algumas letras em inglês. Eu gosto muito de rock pop dos 80, dos 90. E ali eu tentava transcrever algumas canções. E depois você ia para a loja, né, para ver se tinha o encarte no CD, não existia CD. Nos LPs. E ali eu comecei minha história com língua estrangeira. Então eu falei, vou lá estudar inglês. Porque não tinha como pagar cursinho de inglês na universidade pública, eu vou estudar inglês. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, eu preciso de uma base de inglês que eu não tenho. Vou fazer o curso de português e inglês. Chega lá, não tem curso de português e inglês. Passei para o português. E falam, tem que escolher alemão, francês ou espanhol. Aí vamos para o espanhol. Falei, vou para o espanhol, né? Não tinha muito contato, embora a mamãe, ela sempre encontrava algumas coisas, umas pérolas. Então eu ouvia La Paloma, El Manicero e outras músicas hispanofalantes, né, de falantes desde latinas. menor, você já tinha o costume de ouvir alguma coisa mas musicalmente em espanhol, pelo menos. mas a mamãe foi a única marca de música da gente. Acho que o papai não cantava nem parabéns. Hoje ele canta, porque ele sabe que ele tem voz, ele canta. Ele foi envozeado. E aí, naquele momento, eu sabia que existia a língua espanhola. Então, porque ela encontrava umas coisas, nem sei onde. Sem dinheiro, você encontrava LPs, né? E aí, eu tive um pouco de contato com aquilo ali, mas eu não sabia quase nada de espanhol. Acho que se eu soubesse falar Buenos Dias, era muita coisa. E ali eu comecei a estudar e me apaixonei automaticamente pelo idioma. E a gente faz 3 semestres no curso de letras português. E eu quis fazer muito mais. E fui fazendo os outros, e fui lendo. Então, devorei Garcia Marques já com 17, 18 anos. Tive professores muito importantes na minha vida. A literatura latino-americana, ela entrou de uma forma muito interessante e fui me apaixonando. Terminei minha obrigação, que era estudar o português. A gente, naquela época, fazia TCC, 3 TCCs. Era uma judiação, gente. Como é que fazia isso com a gente? Meus professores vão ouvir e vão falar, que judiação. Era um TCC de língua portuguesa, outro de literatura portuguesa e literatura brasileira. Mas a gente aprende muito. É muita cultura. Muito. Muita É um universo que é gigante. A gente fica muito gigante. E quando foi em 96, eu fiz uma viagem de ônibus para a Argentina. Fiquei 1 mês no interior da Argentina, não conheço Buenos Aires ainda, porque eu fiquei no interior, 1 mês. E eu vi, gente, essa língua é minha mesmo. Esse é o idioma que eu quero ficar com ele. E aí, comecei a estudar sozinha. Fiz várias provas para professor, porque eu estava dando aula, comecei a dar aula particular. Uma forma de aprender é ensinar. Isso. E ali, no ano 2000, eu me candidatei a uma bolsa do governo da Espanha para professores de espanhol. E aí, claro, todo mundo, o não a gente já tem. Você nem é professora de espanhol. Como assim você vai se candidatar? E foi complicado, porque
no governo da Espanha escolheu uma pessoa para o estado do Espírito Santo e essa pessoa fui eu. Olha que honra. E aí, claro, eu falei, mas eu não posso, eu nem tenho merecimento para isso. Foi muito difícil, porque além de eu pensar que eu não tinha voz para isso, eu também ouvia quem você pensa que é para você ir nessa bolsa se você nem é professora. Graças ao Deus gigante, ao universo que está aí nos acompanhando, a natureza que nos acompanha, alguém falou no meu ouvido, é claro que você tem que ir. Você vai pagar a sua passagem, mas o curso está pago. O governo te escolheu por quê? Para você ser professora. Não é porque você já seja, você vai aprender a ser. E foi isso que eu fiz, foi aprender a ser. E lá, eu era, nessa época, para ir, eu precisava pedir uma permissão no trabalho. Eu era associada a capitã-tenente na Marinha, porque eu tinha passado no concurso para o Ministério da Marinha. Na época era o Ministério da Marinha, hoje é o Ministério da Defesa. E lá eu disse, eu vou pedir exoneração. Eu vou enfiar a cara no espanhol mesmo. E eu pedi exoneração. Meus companheiros na Marinha se assustaram, meu comandante brigou muito comigo, disse que não era assim, que dava uma licença. Eu falei, não, eu vou embora. Estou indo porque eu vou voltar. Não, você tinha na cabeça o que era o seu caminho, Era estava forte para isso, estava na voz. Exatamente, exatamente, totalmente envozeada. Tanto que no momento que houve um dia que o comandante bateu na mesa e falou, a senhora está batendo o martelo? Eu falei, estou batendo o martelo porque eu vou buscar mais formação. Eu amo a Marinha, muito do que eu sou, eu aprendi, meu pai é militar. Esse tempo como assemelhada militar também foi um tempo muito importante. Foram 2 anos maravilhosos. Eu tenho contatos maravilhosos, pessoas que eu amo demais que estão lá até hoje. Encontro alunos hoje que são tenentes, professora, como é que a senhora está? E são encontros maravilhosos, porque foi uma época maravilhosa, mas eu precisei de sair de lá. E fui para a Espanha. Certo. Quando chega lá, passei 3 meses e no final dos 3 meses eu tive presentes maravilhosos, porque o primeiro grande presente foi encontrar um outro mineirinho lá na Espanha e casar com esse mineirinho. E ele é super companheiro desde o primeiro momento, são 25 anos de companheirismo. A gente tem 2 resultados, o Henrique e o Vitor, que são resultados desse companheirismo. E a gente conversando, eu falei, bora fazer inscrição para o doutorado? Vamos ver o que a gente passa aqui. Isso é depois. Mas você vai estudar, vai ficar aqui fazendo 4, 5 anos de doutorado? Eu falei, não, uai. A gente nem tem dinheiro para isso, mas fazer não custa. O não a gente já tem. E fomos fazer inscrição para o doutorado. Fizemos em 3 faculdades da Universidade de Salamanca, que é a primeira universidade, é a segunda, mas para a gente é a primeira. Universidade mais antiga da Europa, a primeira é Bolonha na Itália. Na Itália, e logo depois a Universidade de Salamanca, na Espanha. E ali fizemos as inscrições, fizemos as provas e viemos para o Brasil, porque tinha acabado meus 3 meses de permissão de estudante, de turista. E quando voltei, eu tive a resposta do que tinha passado pro doutorado. E aí veio o mesmo sentimento de lá de trás ou não? Terrível, era pior, porque agora era mais caro, não era só o pão de queijo e a passagem para a Universidade do Espírito Santo, era um pouquinho mais longe. Mas a voz já estava mais forte. Tinha que cruzar el charco, né? Que era atravessar o oceano para poder fazer o curso. E foram muitas iniciativas e muitas pessoas que apoiaram. Muitas pessoas que não apoiaram. Muitas pessoas que disseram, esse curso não vai ser reconhecido, você está gastando dinheiro à toa, você está gastando dinheiro que não tem, porque efetivamente eu não tinha. Foram empréstimos, apoios, trabalhos nas faculdades brasileiras. A faculdade, a educação privada, ela também me incentivou nesse aspecto, porque eu trabalhava muito, manhã, tarde, noite, sábado até às 5 da tarde, mas eram faculdades privadas que motivavam e que ali eu conseguia uma base. Então eu vinha para cá, para o Brasil, trabalhava 4 meses, voltava para lá, gastava em euro. Poucas pessoas trabalham em real e gastam em euro. É verdade. Mas tudo isso, e principalmente o apoio de muitas pessoas,
extremamente importantes na minha vida, algumas que já não estão aqui, como Miguel Marvila, mas outras tantas que disseram vai dar certo. Não tem problema a gente comer uma sopinha de envelope por alguns anos para poder dar conta. E ali nasce a professora doutora Janaína Soares, licenciada Filologia Hispânica pela Espanha, pela Universidade de Salamanca, com vários contatos e amigos até lá até hoje, que inclusive alguns estão na pró-reitoria, são vice-rectores da universidade também. Janaína Soares, com uma mulher dessa, com essa história, desde criança, a leitura que te transformou no que você é hoje, todo o seu caminho no Brasil, todas as dificuldades, o seu caminho na Espanha, o doutorado. O que a gente pode esperar de Janaína Soares nos próximos passos? O que vem pela frente, Janaína? Gente, pois é, não tem frente, né? Tem duas coisas que eu falei, inclusive ontem, e que me marcam muito, né? A gente tem muita preocupação lá no nosso cantinho. A gente tem preocupação de que as pessoas sejam alguém. Tá. As pessoas já são alguém, a gente é alguém. E a gente tem uma preocupação com chegar lá. Verdade. Que lá onde? Mas a gente esquece do hoje. Lá onde? Você tem que viver hoje, porque a gente atravessa a rua e não chega. Não sabe se você vai atravessar a rua e vai chegar do outro lado da rua. Então é hoje. É hoje. Eu nunca imaginei estar no espaço que eu estou. Então, ser professora doutora já era algo que era tipo, vamos ver se isso funciona. A gente, como se diz em espanhol, echa sangre por la boca para isso. Porque o processo de construção de uma pesquisa, de escrever uma tese, ele é muito doloroso. Na Espanha, o que a gente chama aqui no Brasil de banca de tese, a gente chama de tribunal de teses. Porque é isso, você vai para lá defender a sua tese. Na frente de 5 doutores, na Espanha ainda tem o processo de que o orientador ele nem faz parte da banca, ele tem que ficar quietinho, caladinho, por quê? Porque ele também é um trabalho construído com ele. Então, ele é o 6º avaliador. Então, e lá, no meu resultado, foi resultado sobresaliente cum laude, que é o com louvor. Isso é muito. Então, para mim, já estava bom demais. Viver cada dia como professora doutora na universidade já era muito. Passar em concurso público, eu fui baiana por 2 anos, passei no concurso público da Universidade Estadual de Santa Cruz, na UESC, e depois fui para Brasília. Então, hoje eu sou professora na Universidade de Brasília. Ali já estava super bom, porque todos os dias eu estava e estou envozeando gente. Isso já é muito, e tá massa. Só que aí ainda acontece um convite que vem de uma base histórica. Esses 14, 15 anos de idade, eu fazia parte da Teologia da Libertação, de Leonardo Boff. Ali nasce uma base com comunidades eclesiais de base, onde a gente mostra para as pessoas que a gente precisa associar a nossa fé à nossa realidade. Então, é uma fé que vivida ali. Então, isso isso demanda muita militância, demanda muito querer construir uma sociedade justa e fraterna. E isso na universidade eu consigo fazer também. E para mim já estava de super bom tamanho. Mas aí nós temos a nossa 2ª reitora mulher na Universidade de Brasília, professora doutora Rosana Naves. E ela me fez um convite, dentro das ousadias do universo, venha ser uma decana na universidade, decana de extensão. Eu disse, não, tá bom demais onde eu estou, não tem nada disso, não precisa. Mas é toda uma história de trabalho de formação de professores com línguas para crianças, formação de professores de português e espanhol, professores de português como língua estrangeira, de espanhol como língua estrangeira. Ela diz, você tem coisas para mostrar. E aí é onde eu vim parar agora. Estou por 4 anos. Aqui no restante do país a gente chama de pró-reitores, né? E lá na Universidade de Brasília é decano. E não tem mais onde ir, não. Tá bom demais. E se
o desejo, ele é grande sim para os dias, para os próximos dias, para os próximos passos. É o desejo de ir para casa todos os dias com a certeza de que eu fiz o meu melhor. Todos os dias. Mas tem que ser todos os dias. Porque se eu for para casa e falar, fui lá e não valeu a pena, quero não. Eu falo isso com os meus diretores, com os técnicos, eu falo, se eu chegar em casa insatisfeita, no terceiro dia, pode saber, alguém vai ter que entrar aqui na sala e pegar as minhas coisas, porque eu nem volto. Porque é uma missão muito grande. E é algo que não acontece na vida de grande parte ou da maioria das mulheres periféricas negras. Quantas decanas negras há no país? Quantas pró-reitoras negras há no país? Isso quer dizer... Eu consultei uma pessoa que estava comigo ontem, antes de dar resposta para a professora, para a reitora, que é a segunda reitora mulher da nossa universidade. Falei, cara, eu não quero isso. Eu nunca desejei esse cargo. Eu estou muito bem fazendo as minhas pesquisas e formando gente onde eu estou. E aí ela falou, não é por você não, você não tem resposta. Você não tem possibilidade de dizer que não. Porque você está lá por nos representar. Porque ela, como mulher periférica negra, ela precisa de olhar para mim e dizer, uai, se ela foi, é claro que eu posso também. E é isso que me marca, isso é o que vale a pena todos os dias, então não tem o chegar lá, lá é o finito, o lá é o infinito. E a gente pode ir. Tem uma frase que ela veio ontem, quando eu estava preparando o que eu ia falar, que a gente prepara e fala tudo diferente, que é assim, as pessoas boas, elas vão para o céu. Agora, as pessoas envozeadas ou imparáveis, como a Tati gosta de dizer, as pessoas envozeadas, elas vão para onde elas quiserem. É verdade. É isso. Sabe que te ouvir aqui durante esses quase 30 minutos me traz uma alegria no coração muito grande, porque eu tenho certeza que você representa muita gente. Eu espero. Muita gente. E que todo esse trabalho que você faz, e você, obviamente, deve ter a noção do seu impacto ou não, mas tem muita gente que provavelmente vai assistir esse seu vídeo e vai se sentir mais forte internamente, com mais vontade de fazer o seu dia melhor, de fazer valer a pena todos os dias e de tirar a sua melhor voz de dentro e dar voz para a sua força interior e evoluir, crescer e quebrar as barreiras que as pessoas colocam. Posso morrer já, É, sabe? Com isso, diante disso. Se isso acontecer com 2 pessoas, uma pessoa, já posso ir embora. Está cumprida a missão na Terra. Porque se alguém fez isso, e não foi uma pessoa, não foram 2, não foram 3 pessoas. Várias pessoas fizeram isso comigo. Várias pessoas. A gente encontra não. O não é certo. Mas várias pessoas disseram, vai sim. Você vai sim. Isso é envozear. Isso é dar voz, tirar a voz que você tem aí de dentro e dizer, vai sim. Se eu der conta de fazer isso com uma pessoa, já está cumprida a missão. Porque aí é o que eu falo para os meus filhos sempre e para o meu marido. Falo, se eu for embora hoje desse planeta, eu já estou feliz. Porque eu com certeza fui a mulher mais feliz da vida por ter possibilidade de ter esse amor que a gente construiu com a minha família. Mas ainda tem um acréscimo agora. Se eu puder ter envozeado alguém, já está a missão cumprida. Isso já valeu demais. eu não tenho dúvida. Porque dá para perceber pela sua presença, pela sua força, pela sua energia, pela forma como você fala, pela sua comunicação, pelo seu exemplo real de vida, pela trajetória que você demonstra desde o começo, a leitura com os pais, a forma como você fala da família como força importante interior, a forma como você teve ali os seus 15 anos como professora, os seus desafios, os nãos que você recebeu, de onde você saiu, aos 17, passando no vestibular, a sua universidade, toda essa história dos 17, até a Espanha, o doutorado, voltar para o Brasil, receber esse convite como decana, cuidar disso e representar milhões de pessoas nesse país que precisam de pessoas como você. Eu estou lisonjeado de ter conversado contigo. Obrigada, de verdade. Bruno. Parabéns. Obrigada, muito obrigada.
Queria te pedir, nesse momento, que você desse naquela câmera ali, pode ser a sua, uma mensagem final para quem tá aqui falando assim, Janaína Soares, que mensagem final que você deixaria para essas pessoas? Família é base. A família, ela não é só quem é consanguíneo. Então, cria a sua família. A sua família são as pessoas que te apoiam, porque essas são as que dão a voz pra gente. Essas são as que mostram pra gente que a gente não tem limite. Eu gosto de ser uma pessoa sem limite, porque a gente vai pra frente. Então, busca aí. Tem uma voz. Essa voz que te deram, você use-a. E se não te deram, busque, porque tem uma voz dentro da gente, tem uma voz dentro de você. Use e vá. Vai construir o mundo e vai com essa voz se envozeie para você transformar e se transformar. É isso. Excelente. Vou passar aqui o contato. Posso passar seu contato direto, que tá no livro aqui? Pode Quem sim. quiser o livro, pode falar direto com Janaína Soares no Envozear Janaína Soares. É o Instagram dela, Envozear Janaína Soares. Com certeza, dentro desse livro tem várias outras histórias sensacionais, mas essa história sua é sensacional, de verdade. Eu queria te agradecer do profundo do coração, em nome de Rogério Vale, o CEO da editora, Raquel Medeiros, nossa diretora. Muito obrigado pela conversa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Muito obrigado. Bruno. Muito obrigada pela oportunidade e por essa troca tão boa. Foi maravilhoso. Tchau, tchau. Até o próximo.